Habilidade única e o melhor cobrador de faltas da história do Corinthians. Marcelinho Carioca foi um dos jogadores mais habilidosos que já vestiram a camisa do Corinthians. Sua capacidade técnica era impressionante, e ele tinha um controle de bola refinado, visão de jogo diferenciada e uma precisão absurda nos passes e finalizações. Porém, o que mais o destacou e o fez ser reconhecido mundialmente foi sua incrível habilidade nas cobranças de falta. Apelidado de Pé de Anjo, Marcelinho se tornou um dos maiores batedores de falta da história do futebol brasileiro e mundial. Sua capacidade de colocar a bola no ângulo, enganando goleiros e tornando cobranças praticamente indefensáveis, fez dele uma arma letal em campo. Ao longo de sua trajetória no Corinthians, marcou dezenas de gols de falta, sempre decidindo jogos importantes e se consolidando como o maior especialista do clube nesse quesito. Além das faltas, ele também era um exímio batedor de pênaltis e tinha uma qualidade absurda para bater na bola em jogadas com a bola rolando. Seus cruzamentos eram perfeitos, suas assistências decisivas e sua inteligência tática permitia que ele criasse jogadas incríveis. Seu talento puro e sua capacidade de desequilibrar partidas com sua técnica fazem dele um dos jogadores mais habilidosos que já jogaram pelo Corinthians e um dos maiores ídolos da história do clube. 2. Protagonista nos títulos mais importantes da história do clube. Marcelinho Carioca não foi apenas um grande jogador tecnicamente, mas também um dos maiores vencedores da história do Corinthians. Ele participou de momentos inesquecíveis e foi peça-chave em várias conquistas que marcaram para sempre a trajetória do clube. Durante suas passagens pelo Timão, Marcelinho conquistou 4 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil, um torneio Rio-São Paulo e, o mais importante de todos, o Mundial de Clubes da FIFA em 2000. Sua atuação decisiva em diversos títulos ajudou a colocar o Corinthians em outro patamar. Ele não apenas fazia parte dos times campeões, mas muitas vezes era o protagonista. Sua liderança dentro de campo e sua capacidade de decidir jogos fizeram dele um dos jogadores mais importantes da história do clube. No Mundial de Clubes de 2000, Marcelinho foi um dos pilares do time que conquistou o título mais importante da história do Corinthians até então. Ele ajudou a equipe a superar adversários difíceis e foi fundamental na campanha, sendo um dos principais responsáveis por consolidar o Timão como campeão mundial. Sua presença em conquistas tão emblemáticas reforça seu status de ídolo máximo do clube. 3. Identificação e amor pelo Corinthians. Se tem algo que torna Marcelinho Carioca um ídolo absoluto do Corinthians, é o fato de que ele sempre demonstrou um amor incondicional pelo clube. Diferente de muitos jogadores que apenas passaram pelo Timão, Marcelinho criou uma identificação gigantesca com a torcida, sempre se dedicando ao máximo e vestindo a camisa como um verdadeiro torcedor dentro de campo. Ele sempre demonstrou respeito e carinho pelo Corinthians, mesmo após sua saída. Durante os anos que defendeu o clube, ele jogou com raça, determinação e um desejo incansável de vencer, algo que sempre agradou a fiel. Marcelinho entendia o que significava jogar pelo Corinthians e sabia da responsabilidade de vestir a camisa do clube. Seu comprometimento e entrega em campo fizeram com que ele se tornasse um dos jogadores mais respeitados pela torcida. Além disso, Marcelinho teve várias oportunidades de jogar em outros clubes, mas sempre manteve sua relação especial com o Corinthians. Ele retornou ao time em diferentes momentos, reforçando ainda mais sua ligação com o clube. Seu amor pelo Timão sempre foi claro, e isso fez com que a torcida o colocasse em um lugar especial na história do clube. 4. Maior artilheiro da história do clube entre os meias. Marcelinho Carioca não foi apenas um grande jogador e líder dentro de campo, mas também um dos maiores goleadores da história do Corinthians. Mesmo sendo meia, ele marcou mais de 200 gols pelo Timão, tornando-se o maior artilheiro do clube entre os jogadores da sua posição. Esse feito impressionante demonstra sua capacidade de decidir jogos e sua importância dentro de campo. Ele não era apenas um jogador que dava assistências ou criava jogadas, mas também um finalizador letal. Seja de falta, de pênalti ou com a bola rolando, Marcelinho tinha uma facilidade incrível para marcar gols. Sua média de gols para um meio-campista é algo raríssimo no futebol, e isso mostra o quanto ele foi decisivo ao longo dos anos que vestiu a camisa do Corinthians. Além dos números expressivos, a maneira como ele marcava gols também é um fator importante. Muitos de seus gols foram em partidas decisivas, em clássicos e em momentos cruciais para o clube. Essa capacidade de aparecer nos momentos mais importantes reforça ainda mais sua posição como um dos maiores ídolos da história do Corinthians. 5. Representação do espírito corintiano e idolatria eterna da torcida. Marcelinho Carioca representa como poucos o espírito corintiano. Ele era um jogador que combinava talento, raça, dedicação e amor pelo clube, características que a torcida sempre valorizou. Ele nunca fugiu de desafios,
Nunca se escondeu nos momentos difíceis e sempre honrou a camisa do Corinthians da melhor forma possível. Seu carisma e sua relação com a fiel fizeram com que ele se tornasse um dos jogadores mais queridos da história do clube. Mesmo após sua aposentadoria, ele continua sendo reverenciado pelos torcedores e lembrado como um dos maiores ídolos do Timão. Poucos jogadores conseguiram criar um vínculo tão forte com a torcida como Marcelinho Carioca, e isso o torna único. Além disso, seu nome sempre será lembrado quando se fala no Corinthians. Ele marcou uma era no clube, ajudou a construir uma trajetória de glórias e deixou um legado que dificilmente será superado. Sua idolatria transcende gerações, e até os torcedores mais jovens reconhecem sua importância na história do Timão. Marcelinho Carioca é o maior ídolo da história do Corinthians porque reúne todas as qualidades que um jogador precisa para se tornar uma lenda do clube. Ele foi um dos jogadores mais habilidosos que já vestiram a camisa do Timão, conquistou títulos históricos, demonstrou um amor incondicional pelo clube, se tornou o maior artilheiro da história do Corinthians entre os meias e personificou o espírito corintiano como poucos. Seja pelos gols de falta inesquecíveis, pelas conquistas emblemáticas ou pela sua relação especial com a torcida, Marcelinho deixou um legado que jamais será apagado. Seu nome está eternamente gravado na história do Corinthians, e sua idolatria continuará viva por muitas gerações. Por tudo isso, ele é o maior ídolo da história do clube. E você, também acha ele o maior ídolo da história do Corinthians? Comente e inscreva-se.